Olá, vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 27, Conselho para as Esposas Cristãs. Bom, Paulo iniciou aqui a sessão sobre os relacionamentos com Efésios 5, 21. Passagem conecta aí duas partes, né? Efésios 5, de 1 a 20 e Efésios 5, de 22 a 33, em que defendeu que os membros da igreja se submetessem uns aos outros. Marcos 10, 42 a 45, Romanos 12, 10 e Filipenses 2, 3 e 4, né? Os crentes devem fazer isso no temor de Cristo, como fala em Efésios 5, 21. A primeira das várias vezes que Paulo identificou o relacionamento com Cristo como o mais importante e determinante. Então, como fala em Efésios 5, 21, ele fala que sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. O que seria sujeitarmos uns aos outros? Então, a própria palavra de Deus vai nos ajudar a entender isso, né? Então, Paulo também convidou as esposas a submeter-se ao marido, né? Como ao Senhor. Então, assim como nós devemos sujeitar uns aos outros, Paulo exorta aí, convidou as esposas a sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Isso está em Efésios 5, 22, indicando que falava da submissão de esposas aos seus respectivos maridos. Você pode ver isso em 1 Pedro 3, 1 e 5. Quando Paulo disse que as esposas deveriam fazer isso, como o Senhor, quis dizer que cada esposa deve submeter ao marido como se ele fosse Cristo, ou quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão? Nós vamos responder isso. À luz de Efésios 6, 7, você vê que se pede aí que os escravos sirvam aos outros como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, ou seja, está no sentido de servir, né? A ideia é sempre de servir, colocar os outros em primeiro lugar, servir os outros primeiro e depois você. Colossenses 3,18 fala em que as esposas são convidadas a submeter-se aos maridos, como convém no Senhor. Então, deve-se optar pelo último, ou seja, Cristo é o foco verdadeiro, mais elevado da submissão, né? As esposas são crentes que devem honrar a Cristo acima dos maridos, não é isso? E aqui se responde que nós devemos ser submissos uns aos outros, como Cristo, sendo servos, né? Então, Cristo ele veio a esse mundo para ser servido ou para servir? Ele veio para servir. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que fazer a nossa escolha de voluntária de colocar e escolher as outras pessoas e servir as outras pessoas primeiro do que nós, né? E assim como as esposas têm que ser submissas ao marido, né, os maridos também têm que ser submissos à esposa, né? Ou seja, os maridos são chamados a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é isso? O amor deve ser um respeito mútuo, não é isso? Esse amor é um amor sacrificial, igual Cristo amou a cada um de nós, amou sua igreja e morreu por cada um de nós. Porque a igreja somos cada um de nós, não é isso? Cristo fez por nós e agora nós devemos fazer também uns para com os outros, né? Servir, não é isso? Em Colossenses e Efésios, ele é identificado como o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, né? Que é seu corpo. A igreja é o corpo, né? E esse corpo somos cada um de nós, não é isso? Sendo ele o próprio salvador do corpo. Quem é o corpo? Cada um de nós. Ele é o nosso salvador, não é isso? Por analogia, o marido é a cabeça da esposa, né? Sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. Ou seja, ele faz aqui uma analogia entre o casamento, né? Ou seja, a esposa deve ser fiel ao esposo, assim como ela deve ser fiel a Cristo, né? A fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. A passagem pressupõe um casamento amoroso, um casamento que não é disfuncional. Esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos, né? Ou seja, o marido não deve
abusar, né? Achando que essa submissão da esposa, ele deve ser grosseiro, ele deve ser arrogante, ele deve fazer tudo de ruim. Não, né? Não é essa submissão que está sendo falado no verso. A submissão é de servir, mas ele tem que ser construído dentro de um casamento amoroso e dentro de um casamento que não seja o quê? Disfuncional. Não é isso? E o Lar Adventista, na página 92, vem dizendo assim: se o marido é grosseiro, preste bem atenção nisso aí, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa. Ele não pode ser o cabeça da esposa. Se ele não segue nada o que Cristo, né, segue, ou seja, se ele não é um servo fiel ao nosso Senhor Deus, e se ele pratica tudo isso aqui que nós estamos vendo, ele não pode ser direcionado como ele sendo cabeça da esposa. É isso? E que ele deve, em tudo, ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor e nem é o marido, no verdadeiro significado do termo, porque o marido mesmo não vai tratar a esposa dessa forma. Não é isso? Então, meus amados irmãos, vocês que são casados, amem as suas esposas, né? Assim como os maridos são chamados a amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja, assim as esposas também devem fazer a mesma coisa, né? Se sujeitar a seu marido é servi-lo, amá-lo, respeitá-lo, né? Os dois devem ter aí um amor e respeito mútuo um pelo outro, não é isso? Que Deus abençoe o domingo de vocês, seja um domingo abençoado. É o meu desejo e minha oração. Amém.